Olá, boa noite a todas e a todos. Vamos dar início à aula 10 de Sociologia. Hoje vamos falar sobre sociedade de consumo e indústria cultural. Para iniciar nossa discussão, vamos pensar nessa frase aí, o ter é melhor do que ser, né? Hoje em dia, se a gente for parar e analisar a nossa sociedade, que ela é bastante consumista, nós somos seres consumistas porque fomos socializados dessa forma, o ter ele passa a ser muito mais importante do que o ser. Visto que o ter, o fato de eu possuir coisas, possuir bens, significa eu ter um status, eu ter visibilidade. E não é só na questão do ter o bem material, mas também o bem não material, né? O fato de eu poder ir para tal lugar, viajar e tudo mais, até mesmo às vezes as pessoas vão para tais lugares, viagens, só tiram a foto, passam assim, tive por lá, né? Não aproveitam de verdade o espaço, mas eu faço viagens muito curtas, mas eu vou em muitos lugares para eu mostrar para as pessoas que eu viajei para tantos lugares, né? E aí acaba que a gente também não aproveitando aquele espaço que a gente está, aquele momento que a gente está vivendo, né? De uma forma mais enriquecedora. Então, o ter ele passa a ficar em primeiro plano e o ser fica em segundo plano dentro da nossa sociedade atual, né? Então, o que é o consumo, né? O consumo ele tem por objetivo a satisfação de determinadas necessidades dos seres humanos. Então nós, como vimos na aula passada, nós somos os únicos seres vivos capazes de produzir cultura. Por que produzimos cultura? Porque modificamos a natureza. Então a gente pega elementos da natureza e modificamos eles, né? Transformamos eles para algo que seja da nossa necessidade ou da nossa escolha. Então eu produzo determinados produtos para melhorar, né, ou para me satisfazer de alguma forma. Muitas vezes eu também vou fabricar objetos para que eles possam fazer ações que o meu corpo ele não permite que eu faça, que eu exerça, né, que ultrapasse os limites do meu corpo. Então, por exemplo, nós criamos automóveis, os seres humanos criaram vários meios de transporte para nos locomover de uma forma mais rápida, né, e que não desgastasse tanto o nosso corpo, né, que não infringisse as limitações do nosso corpo. Né. A internet, por exemplo, olha só que ferramenta maravilhosa, também desenvolvida pelos seres humanos, né, para que a gente consegue agora estar aqui e a gente consegue nos comunicar por ela, né, nesse período que a gente vive. Mas não é só bens materiais que nós criamos, nós também criamos aqueles bens que não são materiais, né, que é a filosofia, que é a arte, que é a música, né, então elementos que dão sentido à nossa existência, né, que dão sentido à nossa vida. E esses bens eles não são materiais, porém eles também são consumíveis, né? Se a gente analisar num aspecto mercadológico. Então eu produzo para consumir, e esse produto que eu compro ele passa a ser uma mercadoria, né? Então o que é mercadoria? Mercadoria ela vem do latim mercator e significa aquilo que tem a finalidade de ser comercializado, isto é, levado ao mercatus, comércio ou negócio. Né? Então, em que momento que nós, seres humanos, que nossa sociedade passou a consumir produtos? Né? Como que o consumismo passou a ser um modo de vida para nós? Né? Isso é muito antigo. Isso começa de uma forma muito antiga já. Isso é bem antigo. Por quê? Porque nós, seres humanos, começamos a produzir elementos, ferramentas que começavam a facilitar a nossa vida. Não só ferramentas, como produzíamos roupas, produzíamos, né? Produzíamos, né? O ser humano produziu, né? Roupa, produziu
ferramentas, produziu alimentos, né? Então, e as sociedades elas vão crescendo e se desenvolvendo. E começa a ocorrer uma divisão do trabalho, né? Então, existem pessoas que começam a produzir determinadas coisas e outras que começam a produzir outras coisas. Só que como eu faço se eu preciso daquilo que o outro produz e eu não tenho como produzir aquilo, ou eu não sei produzir aquilo? Eu compro aquilo para mim. E como que eu compro? Eu vou começar a trocar. A princípio, é aquela através do escambo. Então eu troco, olha, eu tenho determinado produto e você tem esse. Eu preciso disso, você precisa do que eu tenho, a gente troca, né? É claro que isso vai se desenvolvendo, e aí essa troca que se faz de um produto para o outro passou a ser feito através da moeda, né? Então a moeda passou a funcionar como um recurso de equivalência sobre o produto que eu preciso e eu estou trocando aquele produto que eu preciso, o que eu quero, a partir de moedas, né? E aí moedas a gente entende como questão de valores monetários, né? Seja as moedas de prata, moedas de bronze. Hoje a gente tem o dinheiro, o papel, mais pra frente a gente vai ver o crédito, né, e tudo mais. Então, essa prática de consumo ela já é muito antiga, né? E, claro, com o advento da industrialização, a revolução industrial, isso vai se tornar consolidação do sistema capitalista, né? Isso se torna um modelo de vida, né? Um modo de vida. Então, eu vou consumir porque eu preciso consumir, eu necessito consumir, né? E como que eu consumo, o que que eu consumo, né? A mercadoria ela tem uma finalidade, a finalidade é satisfazer as nossas necessidades, a necessidade de quem está comprando. Então, a satisfação dessa mercadoria ela está extremamente ligada à utilidade que eu dou a ela, né? Ou ao valor de uso que ela possui, né? Então, necessariamente, nós, seres humanos hoje, a gente tem uma tendência a consumir para satisfazer desejos e não necessidades, tá? Então depende muito do valor que eu dou essa mercadoria. E aí e como que eu consigo obter a moeda para trocar por produtos, por mercadoria, né? Simples. Eu vou vender aquilo que eu possuo. Eu também eu coloco dentro de um mercado, né? Eu comercializo aquilo que eu possuo, que é a minha força de trabalho. Então a força de trabalho ela é uma mercadoria aonde eu vendo ela em troca de um salário, né? Então minha mão de obra é vendida em troca de um salário, né? E quando eu recebo esse dinheiro, quando eu recebo esse salário, o que eu faço com ele? Eu reponho as minhas energias, me divertindo, utilizando para descansar, né? Porque você não gasta dinheiro para descansar, gasta. Você não tem a casa, você não tem a sua cama, né? Então você vai repor as energias para que você possa mais uma vez voltar e vender a sua força de trabalho, conseguir mais dinheiro, mais salário, né, mais moedas, para que você possa continuar vivendo, né, vendendo a sua força de trabalho, consumindo os produtos que são produzidos. Por isso que quando a gente fala em mercado de trabalho, é exatamente por isso, porque o trabalho ele se torna algo, uma mercadoria, algo que eu vou vender, né? Minha força de trabalho é algo que eu vendo. Então, quando eu estou no mercado de trabalho, eu estou vendendo a minha força de trabalho, né? Eu estou vendendo aquilo que eu possuo e tudo mais. E aí o Marx ele usa esse termo fetiche da mercadoria, né? Primeiro vamos entender o que é fetiche, né? Se a gente pegar o termo da palavra fetiche, ele é um objeto ao qual se atribui um valor sobrenatural. Então fetiche seria algo que a gente se dá um valor sobrenatural.
E quando eu atrelo ao fetiche da mercadoria, ele entende, quando ele vai desenvolver essa ideia, ele entende que o fetiche da mercadoria seria as necessidades do consumo sem... perdão, as necessidades do consumo da mercadoria. Né? Então, eu necessito consumir determinados produtos. Por que isso acontece? Porque o produto ele ganha um status além do humano, né? Além das relações e da vontade humana. A gente começa a produzir não só porque a gente precisa, mas além daquilo que a gente precisa. Então, eu dou a mercadoria, a mercadoria passa a ser um objeto de adoração. Né? Então, a mercadoria passa a ser algo que seja necessário para nós consumirmos. Então, eu acabo produzindo mais do que eu necessito. Né? E, portanto, eu acabo consumindo também mais do que eu preciso. Né? Então, esse seria o fetiche da mercadoria, né? o que o Marx fala. E como que tudo isso começa a acontecer? Claro que a partir de uma ideia de status, né, também, né? As grandes capitais, as grandes cidades começam a desenvolver espaços necessários para que esses bens sejam consumidos, né? Então você tem lá na década de 30, década de 1830, 1840, surgem as magazines de novidades, né? Nas quais se vendiam principalmente artigos de luxo. E as ruas de Paris tornaram-se então muito movimentadas e a vida foi adquirindo um ritmo diferente daqueles dos séculos anteriores, né? Ou seja, as pessoas passaram a ir para as ruas, para andar nas lojas, olhar os artigos de luxo, consumir aqueles produtos. Então, por exemplo, esses espaços, essas grandes magazines, eles passaram a ser um espaço de socialização da burguesia. Né? Um espaço onde você passa a ir encontrar as pessoas, a socializar, a conversar com elas e tudo mais. Vamos pegar isso com a ideia do shopping hoje em dia. Né? O shopping, por exemplo, ele é um espaço totalmente mercadológico, só que, claro, ele não atende somente a uma classe burguesa, né? Ele atende a todas as classes sociais, claro, de acordo com as suas delimitações, mas hoje em dia o próprio shopping ele passou a ser um espaço de socialização. A gente encontra as pessoas no shopping, a gente marca encontros no shopping, né? Então o shopping ele seria essa réplica, essa representatividade desses grandes magazines, né? O resultado final desses grandes magazines. E no âmbito cultural a produção continua, né? Então você tem, por exemplo, os romances de folhetim, né? Que eram novelas feitas em jornais, né? Então você escrevia-se umas histórias e você colocava ali as histórias separadas em capítulos, e cada capítulo era lançado no jornal de acordo com a organização, semanal, diário, mensal, enfim. Então seria um mercado de massa, né? Para um mercado cultural de massa, para população. Massa, quando a gente fala de massa, está falando para a população, né? E também para vender os jornais, né? Então, as pessoas compravam os jornais por quê? Porque elas queriam ler as histórias e esses romances que acabavam aparecendo. Então, essas mudanças, elas alteraram bruscamente a maneira que as pessoas das pessoas experimentarem a vida nas grandes cidades. Né? Então, você não tem... as pessoas nas grandes cidades passaram a ser tanto que grandes cidades, você é da cidade grande, né? Ou seja, existem recursos, existem grandes produções, existe um fluxo mercadológico e tecnológico muito grande, né? E claro, para vender
eu produzo, mas para vender eu preciso convencer as pessoas que elas precisam consumir aqueles produtos, né? Então eu preciso convencer as pessoas, dizer, ó, você precisa comprar isso, né? Porque qual que é o sentido de eu produzir se eu não vou vender? E se as pessoas elas não estão convencidas que elas precisam produzir, consumir isso, né? Então você tem lá a ideia do Fordismo, né, que é aquela ideia de produção industrial feita em grande quantidade, né, o sistema que caracterizou o sistema capitalista a partir da Revolução Industrial. Você tem modos de produções, né, Taylorismo e o Fordismo, que depois você vem a ter o Toyotismo, mas o Fordismo no século XIX ele vai transformar, né, a produção, a forma como as coisas eram produzidas, os produtos eram produzidos em grande quantidade, né, de uma forma, e claro, grande quantidade e também de uma forma a tentar atender a determinadas necessidades da sociedade. Claro, com o intuito de vender, né? Então ele vai gerar, na verdade, o Fordismo, uma concorrência, né? Uma concorrência entre as empresas, para elas quem produzia mais e quem produzia mais barato, né? O que a gente vai ter também o chamado capitalismo monopolista, né? Que foi o momento em que se formaram as grandes corporações e em que a publicidade e o crédito ao consumidor possibilitaram maior rapidez na circulação das mercadorias. Então, para que eu possa consumir, eu também preciso convencer as pessoas que elas, perdão, para que eu possa vender, eu também preciso convencer as pessoas que elas precisam consumir e também dar condições a ela de compra. Porque não adianta, por exemplo, eu vender determinado produto e, por exemplo, vou vender um carro que custa 30 mil reais, mas eu só recebo à vista. Não adianta, tem que me pagar à vista, né? Pouquíssimas pessoas iriam comprar, então a minha mercadoria não sairia, né? Aí que se dá o crédito à população, às pessoas, né? Então começa a se liberar o crédito. O crédito passou a ser também uma mercadoria, porque eu vou emprestar dinheiro para você. Eu vou vender, é como se eu estivesse vendendo. Eu preciso de dinheiro, 2 mil reais. Beleza, te empresto, te vendo por 3 mil. Só que aí você paga parcelado esses 3 mil, você tem os 2 mil agora, né? Os carnês, né, nas lojas, por exemplo. Eu quero comprar o carro. Mas eu não tenho condições de comprar um carro pagando, não tenho esse dinheiro todo. Mas então você pode parcelar esse carro. Só que esse carro ele não fica no valor dele. Aumenta. Porque na verdade o que acontece? A empresa paga para você o carro. Teoricamente, né, a empresa paga para você o carro e você está pagando esse crédito que a empresa te deu. Então você pega o crédito emprestado da empresa para comprar a mercadoria dela e ela acaba vendendo para você duas coisas, tanto a mercadoria quanto o crédito, né? Então eu dou condições às pessoas para que elas comprem, consumam os produtos, né? E claro que isso vai dar, faz crescer o negócio bancário, né? Nesse sentido, né? Crediário, bancário e tudo mais. Claro que em algumas situações, como por exemplo na Inglaterra e nos Estados Unidos, as pessoas elas tinham uma característica de poupar. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que convencer as pessoas que elas não precisam poupar, que elas precisam consumir. E aí entra as estratégias de marketing, né? De venda de produtos, né? Então estratégias publicitárias, né? Como que eu vou convencer as pessoas de que elas não precisam poupar e sim elas têm que consumir, porque a mercadoria é importante para elas. Então você tem, por exemplo, a razão pela qual esse tipo de convencimento, esse tipo de estratégia, que seria a ideia de eu convencer mostrando para as pessoas
a funcionalidade do produto e por que seria importante, por que seria necessário ela ter esse produto. Né? Então, geralmente, esse tipo de estratégia seriam textos mais longos, explicando como que funciona, o que é o produto e por que é importante e por que seria necessário as pessoas terem esse produto. Aí você tem a outra que é o Scale Copies, que consiste, na verdade, de algo não racional. A razão pela qual ela é racional, eu estou convencendo a pessoa, criando argumentos racionais para que ela consuma aquele produto. Esse outro, o Scale Copies, ele eu vou usar a forma irracional para convencer as pessoas. Né? Eu vou colocar medo nas pessoas para dizer, ó, você precisa desse produto, senão certas coisas vão acontecer com você. Como, por exemplo, uma moça que tem mau hálito, ela vai perder o namorado por causa do mau hálito. Então, se ela precisa consumir tal enxaguante bucal, que esse enxaguante bucal específico vai fazer com que ela perca o mau hálito. E, portanto, que ela não vai perder o namorado por conta disso. Né? Ou aquelas propagandas também de perfumes, né? Desodorantes, onde use tal desodorante que você vai ter todas as mulheres aos seus pés e tudo mais, né? São estratégias de convencimentos que não entram no âmbito racional, mas entra mais na ideia do ilusório, né? Do convencimento por medo, né? Ou por desejo. E o testemunho, né? O testemunho também é uma estratégia bastante eficaz, visto que eles vão pegar pessoas públicas, conhecidas e queridas pela sociedade, que seriam os artistas, atrizes, atores, e esses atores e essas atrizes vão estar testemunhos, depoimentos falando sobre determinada marca, determinado produto que elas utilizam e que faz muito bem. Aí o que acontece? Acontece que as pessoas, elas vendo isso, porque elas se identificam com determinados personagens, consecutivamente com determinados atores e atrizes, então elas vão começar a consumir o produto também. Né? Fulano consome, olha o cabelo dele, olha o cabelo dela, olha a pele, olha... Principalmente está associado a muita questão de estética, né? E tudo mais. Então aí também é uma forma de estratégia publicitária que passa a ser utilizada. Né? Então, a produção em larga escala do cinema, o mercado fotográfico, o surgimento de rádio comercial, né? A grande circulação de revistas e jornais. Então, quando você está folheando uma revista, lendo uma reportagem, no meio da reportagem ou no meio do que você está lendo, aparece uma propaganda lá de um carro, aparece uma propaganda de um perfume, aparece uma propaganda de qualquer outra coisa, né? Então, ao passo que você tá folheando uma revista, lendo alguma coisa, assistindo um filme, que às vezes também aparece nos filmes essas propagandas, novelas, né? Novelas também aparece muita propaganda na rádio e tudo mais, você vai sempre estar atrelado à propaganda. No YouTube, entra no YouTube e começa a ver um vídeo que seja um pouco mais longo, vai aparecer às vezes uma propaganda lá para você, né? Para você assistir. E o rádio interessante que ele começa ele lança ritmos de moda, né? Porque o rádio ele vai criar as chamadas óperas de sabão. E era literalmente óperas de sabão, que era aquelas romances que eram feitos no folhetim, eles passam a também ser feitos na rádio. Só que o que acontece? Agora são as chamadas novelas de rádio, né? E por que óperas de sabão? Porque geralmente eram patrocinados por produtos de limpeza. E era especificamente para atingir o público feminino, né? Professor, mas para lá. Produto de limpeza, público feminino, questão de romance. Não tem uma questão de gênero aí? Falei, tem bastante, né? O patriarcado aí estabelecido dentro da nossa sociedade.
Mas esse é um assunto para uma próxima aula, né, que a gente vai discutir isso, na verdade. Então os meios de comunicação, eles se transformam em veículos de publicidade, não apenas de informação. Olha só a TV, né? Basta você sentar na frente da televisão e que logo vai aparecer uma propaganda. E Instagram e Facebook já aparecem as propagandas à torta e direito para você quando você está vendo alguma coisa, só vendo o que tá rolando nas redes sociais, já aparecem as propagandas para você, né? Então, a propaganda ela tá bastante forte, né, em todos os espaços midiáticos, né? E o que caracterizou as primeiras décadas do século XX exatamente foi uma sociedade de consumo, né, formada nas práticas de consumir, não só consumir bens materiais, mas também bens simbólicos, né, bens culturais, né? Então a gente não consome só produtos materiais, mas a gente também consome muitos produtos culturais, né? Não materiais, produtos que a gente pode chamar de produtos simbólicos, né? E aí é que a gente entra na ideia da indústria cultural, né? Olha só o quadro, por exemplo, do Grito, né? O Grito, ele é um quadro que quando você olha, geralmente você vai gerar em você algum questionamento, vai gerar em você alguma estranheza, tipo, por que será? Do que será que ele está falando, né? Ele pode estar expressando, ele pode estar nos levando a pensar sobre a angústia humana, né? Sobre as angústias que nós, seres humanos, vivemos ao longo da nossa existência e tudo mais. É uma das interpretações que a gente pode ter, né? É interessante pensar que a arte ela tem essa capacidade de fazer com que a gente também recrie, que a gente tenha interpretações diferentes a partir do nosso capital cultural, né? Capital cultural que seria aquilo que eu possuo, né, de experiências já vividas, de conhecimentos já ditos, né? Então a arte ela teria essa característica. Adorno e o Horkheimer, eles vão dizer que o papel da arte seria a provocação do indivíduo, ou seja, a arte, a cultura, ela teria essa característica de fazer-nos pensar e nos refletir sobre aquilo que estamos vendo ou daquilo que estamos lendo, né? Como uma forma de nos libertar, né? E experimentar e entender o mundo em que nós vivemos. Claro que com todo o consumismo, com toda essa indústria sendo desenvolvida, a arte ela perde essa característica e ela entra no que a gente chama de indústria cultural, que Adorno e o Horkheimer chamaram, né, de indústria cultural, onde a arte ela passa a deixar de ser crítica para ser apenas algo consumível. Tá? Então seria algo que agora a gente só vai consumir e consumir de uma forma mais fácil, mais prática. Tá? Então a produção que fordista lá da fábrica, de produzir em grande escala, produção em massa, passa a ser também utilizada dentro da produção intelectual, dentro da produção cultural. Agora nós vamos produzir arte em massa para poder consumir em massa, né? Para poder vender esse produto. A cultura e as artes, que antes podiam ser pensadas como meios de emancipação e liberdade dos indivíduos, agora se transformam em peças de um sistema que os impossibilitava de viver, pensar e criar livremente, né? Então a arte ela tem essa característica de fazer com que a gente possa ter essa liberdade de crítica, né, de emancipação, e agora não, agora a gente tem um número repleto de movimentos que faz com que a gente não precise mais pensar, né, sobre as coisas, né? E essa é uma das características do mercado da indústria cultural, que é dar para você um produto já pronto, que você não precisa pensar e refletir sobre aquilo, que ele já está pronto.
ele já te dá, por exemplo, um filme. Um filme você já tem o início, o meio, o fim dele, a solução, e não te faz pensar e não te faz refletir muito, né? É claro que eu estou falando isso num contexto de filmes de produção em grande escala. Óbvio que a gente tem produções cinematográficas, produções musicais fantásticas com relação a críticas, com relação a fazer a gente pensar, refletir sobre muitas coisas. Mas hoje a gente tem assim a produção de cultura, a produção de arte feita apenas para consumo, né, sem um caráter reflexivo, ela é muito grande. Né? Então a gente pega novelas, filmes, youtubers, música, programas de TV. Então a gente tem assim uma infinidade de coisas que hoje elas são produzidas, mas só para consumir, que não te dá um caráter reflexivo sobre aquilo. E claro, a gente tem, como eu falei, a gente tem aqueles que fogem dessa característica cultural, da indústria cultural, né, que a gente vai chamar da resistência, né, dos alternativos ou dos independentes. Então, a gente tem lá na década de 60, por exemplo, o movimento hippie. O movimento hippie ele surge na década de 60 com a ideia de contestação à cultura dominante, ao estilo de vida dominante da época. Então, é o jovem querendo ser jovem, o jovem querendo ter a liberdade de ser jovem. Só que hoje, interessante que essa indústria cultural pegou esse movimento e transformou no mercado. Né? Então hoje é um estilo de vida, transformou apenas um estilo de vida. Né? Não tem mais aquele princípio ideológico que tinha antes. Né? Claro que você tem grupos que ainda mantêm esses princípios, porém, num contexto geral, você tem uma indústria mercadológica muito grande com produtos que são característicos da cultura hippie. Né? Assim como, por exemplo, o movimento punk na década de 70, final da década de 70, onde também ela surge com um caráter contestatório, que hoje em dia você tem jovens que utilizam, pessoas que utilizam características, né, adornos, vamos dizer assim, de roupas que são características dos punks, mas sem simplesmente por estilo, não por caráter ideológico ou outra coisa assim. E quando consumimos esses produtos? Consumimos nos tempos que nós não estamos trabalhando. Né? Então, no tempo que eu não trabalho, é o tempo que eu consumo esses produtos. Né? Então, aí é que se pergunta, será que o Adorno vai se perguntar, né, será que nós somos realmente livres com relação dentro da nossa sociedade, com relação a essa ideia de consumo, compra e venda? Porque se eu não estou vendendo no meu mercado de trabalho, eu estou consumindo produtos feitos por outras pessoas que estão vendendo a sua mercadoria, a sua força de trabalho. Então, nesse sentido, ou eu estou trabalhando, ou eu estou repondo as minhas energias para que eu possa trabalhar novamente. Né? Então, e é interessante que as mensagens publicitárias elas têm um caráter elas tentam trazer muito a ideia do individualismo, né? Então é uma mensagem que parece que é feita para você, para te convencer que você precisa daquele produto, que ele não vende só um produto, ele vende um estilo de vida, ele vende qualidade de vida, né? Sem falar também que os produtos, eles são o fato de você poder comprar as coisas é uma questão que vai te diferenciar dos demais com relação à classe social. Né? Então o Veblen ele vai exatamente falar exatamente isso, que o consumo, além da satisfação de necessidades primárias, tinha para a classe abastadas o caráter de ostentação. Né? Então é o que vai me diferenciar dos outros. Né? Então é o que molda quem tem poder aquisitivo e quem não tem. E isso por dia também desenvolve, né, quando ele fala que as diferentes práticas sociais, inclusive aquelas relacionadas ao consumo de bens materiais ou simbólicos, baseiam-se na posição que as pessoas ocupam na estrutura da sociedade, né, nessa questão do lado econômico. E aí que o Bourdieu ele fala sobre dois conceitos que ele desenvolve, que é o hábitos,
né? O hábitos, que é a ideia de que é a forma como como as pessoas agem a partir do seu processo de socialização. Então, a sociedade definiu formas de agir, formas de pensar, que são reproduzidas pela escola, são reproduzidas pela família, né? E eu sou criado nesse espaço de socialização. Então, eu sou educado nesse espaço. Então, eu vou agir, eu vou me comportar, eu vou desta forma. E vou reproduzir esses ensinamentos para os meus filhos, para os demais que estão à minha volta. Então o hábito seria a forma que as pessoas agem. E exatamente isso, nossa sociedade se tornou uma sociedade consumista e ela passa exatamente isso para as pessoas. E esse consumismo também é atrelado à questão do status, né? Do poder aquisitivo, da questão do poder, né? O poder monetário. O outro conceito que o Bourdieu ele trabalha é o capital cultural, que eu havia já mencionado com vocês. O capital cultural ele seria o acúmulo de saber, de conhecimento que são transmitidos pelo ambiente em que somos socializados. Capital cultural, ele não que eu precise ter um poder monetário para obtê-lo, não preciso. Né? Principalmente hoje em dia, eu acho que a gente consegue, embora existem muitas limitações, mas a gente consegue ampliar muito mais esse leque. Mas o capital cultural seria o acúmulo de saberes e experiências que eu possuo. A viagem que eu faço e conheço uma nova sociedade, conheço um novo grupo social, uma ida ao museu, filmes que eu assisto, leituras que eu leio. Então tudo isso são capitais que eu vou acumulando, capital cultural que eu vou acumulando ao longo da minha existência. Claro, mais uma vez, não necessariamente ele está atrelado ao capital financeiro, mas claro que quem tem um capital monetário, ele tem muito mais possibilidades de enriquecer seu capital cultural do que uma pessoa que não tenha, né? Então o Bourdieu ele vai colocar duas ideias com relação ao consumo, para a gente entender o consumo. A primeira é de que o gosto e o estilo de vida não são opções apenas subjetivas e individuais, mas se formam socialmente. Então o gosto que eu tenho, o estilo de vida que eu possuo, não é algo apenas individual. Ele também é social, porque eu aprendo a ter esse estilo de vida, eu aprendo a ter esses gostos, né? A partir do hábitos. E ao fazerem escolhas, as pessoas sinalizam sua posição e sua distinção em relação a outras pessoas ou grupos, que é a questão delas se identificarem e se colocarem, né, diante da sociedade. Então as pessoas elas não disputam apenas bens econômicos dentro da sociedade, elas lutam ainda por prestígio. Então a questão do consumo também está atrelada à questão do prestígio. Olha, por exemplo, a moda, né? A moda funciona como uma promotora de distinção social, né? A adesão da moda não é algo individual, embora a publicidade procure, né, trazer isso para gente, né? Trazer esse caráter individual, mas ela não é. A opção por seguir a moda é uma questão do hábitos. Né? Ou seja, eu fui condicionado, eu fui educado, eu fui socializado a estar dentro da moda. Pessoal, como já passei 8 minutos da aula, eu tinha colocado essa questão para a gente discutir. Vejam, leiam essas questões, eu vou deixar essas questões estão no nos slides que eu vou passar para vocês também. Vocês vão ter, vai estar aí no link também e no Positivo On, tá? Eu estou colocando tudo lá como forma de atividade. Não precisa fazer, não precisa responder nada, mas acessem lá para vocês terem o material, beleza? Tenham todas e todos um excelente estudo, continuem se cuidando e até a próxima. Qualquer coisa, manda mensagem aí no e-mail, beleza? Um abraço a vocês.